Entenderam, gente? Então, quando Deus ele resgata o homem do mal, né? Deus, quando liberta o homem, né? Deus, quando muda a direção, né? Enfim, da vida de alguém, né? Com certeza é com um propósito. Com certeza é porque ele tem um propósito, né? Com certeza ele tem um propósito através daquela pessoa, não só na vida daquela pessoa, mas através dele também. Então é isso que eu quero deixar claro para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Isso que a palavra, aliás, está nos mostrando aqui, deixando bem claro. Deus tirou o povo, né, o povo de Israel do Egito, com a promessa de conceder, né, a terra prometida, a terra da prosperidade, né? Uma vida de abundância, uma vida abençoada. Por mais que eles tivessem que peregrinar no deserto, por mais que eles tivessem que enfrentar dificuldades, né? Mas o Senhor estava com o propósito de os conduzir, né, à bênção, de os conceder a vitória, né? Tanto que Deus esteve com eles, né? Em todas as situações, né? Deus esteve, né, presente, Deus esteve ali concedendo o livramento, Deus esteve ali, né, enfim, sendo o provedor, dando livramento, né, de dia e de noite, né? Enfim, então, queridos, olha só que coisa impressionante aqui. Deus tirou eles, resgatou eles, libertou eles do Egito de uma maneira poderosa, né? Olha quão difícil, né? Quanto que Moisés teve que lutar para libertar aquele povo. Quanto que Moisés, né? Quanto que Deus teve que pelejar através do seu servo, né? Através do seu profeta, através de Moisés, né? Para que Faraó definitivamente pudesse, né, liberar o povo, pudesse libertar o povo, né? Então, tipo assim, quantos sinais que Deus teve que operar, né? Quantas coisas impactantes que Deus teve que, né, realizar ali no meio deles ali, né? Deus teve que fazer, enfim, para que eles pudessem ser libertos, né? Então, a gente pode encontrar várias lições aqui, né, nesse episódio. Então, queridos, Deus tinha um propósito, né? E às vezes é difícil, né? É muito difícil às vezes para uma pessoa se libertar do mal, né? É muito difícil para uma pessoa se converter, é muito difícil para uma pessoa abandonar os prazeres da carne, né? Uma pessoa largar o mundo, né? Uma pessoa deixar o pecado, né? Deus tem que fazer uma obra muito maravilhosa naquela vida, né? Deus tem que atuar de uma maneira intensa, Deus tem que atuar, agir de diversas maneiras, né? Para poder alcançar esse objetivo, né? Para poder, enfim, transformar uma vida, para poder mudar a direção de uma vida, né? Para poder conduzir uma vida pelo caminho correto, né? Segundo a sua vontade, para introduzir alguém dentro do seu propósito, né? Dentro da sua palavra, dentro da sua vontade, né? Da mesma maneira que não foi fácil, você pode ter certeza que não foi. Da mesma maneira que não foi fácil, né, para Moisés estar naquela situação, né, estar, né, atuando ali como ministro de Deus, né, ser ali um instrumento de Deus, né, enfim, para realizar aquela grande obra, né, de libertação daquele povo, né, muitas vezes não é fácil também para nós que somos pregadores do Evangelho, nós que anunciamos a palavra, nós que servimos a Deus, nós que vivemos, né, o Evangelho, nós que temos o propósito de pregar a palavra, de transformar vidas e produzir salvação. Não é fácil também para nós ganhar almas. Ganhar almas não é fácil, transformar vidas é muito difícil, né? É
só mesmo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós enfrentamos muitas lutas, nós enfrentamos muitos obstáculos, nós enfrentamos muitas situações, né? Enfim, ao realizar a obra do Senhor. E para enfim, para que hajam esses resultados, né? Enfim, nós precisamos às vezes lutar muito, sofrer muito, padecer muito, né? Pagar um preço muito grande, né? Da mesma maneira que Moisés, né, lutou ali o tempo todo contra Faraó, contra o Egito. Só que a gente pode entender o seguinte também, como eu estou dizendo, né, Deus, ele tira o povo de Israel do Egito, coloca o povo no deserto, com uma promessa, né, com o propósito de conceder, né, de os conceder uma bênção, de os conceder essa terra maravilhosa, essa terra de prosperidade, essa terra de fartura, né? Porém, eles precisavam agir. Aqui, ó, louvado seja o nome do Senhor, né? Eles precisavam, né, agir, ó, louvado seja o nome do Senhor. Ó. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, né? Tendes chegado à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Né? Aqui o Senhor teu Deus colocou, né, esta terra diante de ti. Sobe e possui. Né? Sobe e toma posse, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Né? Então, todos vocês, né, todos vocês chegarão a mim, né? Então todos vocês chegaste a mim e disseste, mandemos homens diante de nós para que nos espiem, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir, né? Enfim, e como devemos chegar ali. Isso pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, né? E seguiram dali, subiram para a região montanhosa, para espiarem a terra, e vieram até o vale de Escol, né? E tomaram do fruto da terra nas mãos e nos trouxeram e nos informaram dizendo, realmente essa terra é maravilhosa, né? Realmente essa terra que o Senhor, né, tem preparado para nós é uma terra maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, vós não quisestes subir, mas se tornaram rebeldes à ordenança do Senhor vosso Deus, e murmuraram nas vossas tendas e disseram, tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse, não vos espanteis e nem os temais. O Senhor vosso Deus é que estará diante de vocês, e Ele pelejará por vós, segundo tudo que realizou conosco diante dos vossos olhos no Egito. Da mesma maneira também no deserto, onde vocês mesmos viram o que o Senhor vosso Deus, né, o que o Senhor vosso Deus vos conduziu por Ele, do mesmo modo que um pai conduz seu filho por todo o caminho pelo qual andaste, até chegaste a esse lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Então, eles tinham que tomar posse da terra. Eles tinham que lutar. Essa era a missão, né? Essa era a tarefa, né? Essa era a designação. Esse era o preço que eles tinham que pagar para alcançar a bênção. Assim como nós temos que nos esforçar, né? Assim, da mesma maneira que nós precisamos, né, nos sujeitar à vontade do Senhor, obedecer a palavra do Senhor constantemente, né, para alcançarmos as suas bênçãos, né, para alcançarmos a vida eterna, para alcançarmos salvação, eles também estavam designados ali de um propósito, estavam incumbidos ali de uma missão. Eles precisavam lutar para possuir. Né? E
e dessa maneira alcançar a vitória, alcançar a bênção de Deus. Mas aí, amados, olha só, por que o Senhor ficou tão indignado com eles? Né? Por que Deus ficou tão revoltado com aquele povo? Né? Por que Deus agiu dessa forma? Né? Por que Deus chegou até ao ponto, né, de vetar também o próprio Moisés, que era diferente deles, né? Que pensava diferente, né? Que agia diferente, que tinha outra consciência, né? Que estava ali apenas como um orientador, apenas como um instrutor, estava ali apenas para conduzi-los, né? Enfim, às vezes o time, né? No esporte, às vezes o time não vence, né? E quem paga o pato é o técnico, né? Enfim, é o que aconteceu aqui mais ou menos, né? Mais ou menos é isso que aconteceu. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo, tu também não entrarás ali. Então, isso aqui prova o quanto que aquele gesto, aquele ato, estava sendo considerado grave. Era grave, era o quanto aquilo ali, o ato deles, né, terem desprezado a vontade do Senhor. O ato deles terem se tornado incrédulos, né? O ato deles não terem cumprido a determinação de Deus se tornou grave. Isso aqui prova, né? Porque isso se tornou tão grave diante do Senhor que Deus privou não só eles da bênção, mas privou também o próprio Moisés, que era totalmente diferente deles. O próprio Moisés que estava ali, né, com outra consciência, que estava ali apenas ministrando, né, a vontade do Senhor para com eles ali. Apenas orientando eles segundo a vontade do Senhor. Então por que isso se tornou um mal tão grande? Né? Por que isso se tornou tão inadmissível? Né? Por que isso se tornou tão abominável diante de Deus assim? Porque, queridos, né, nessa região, esses povos aqui, os amorreus, os cananeus, né, enfim, os povos dessa região aqui, né, eles viviam na iniquidade. Né, tinha se estabelecido ali, né, enfim, uma série de iniquidades. Né? Ou seja, o mal estava se estabelecendo ali, o mal estava se consolidando ali, né? O mal estava se estruturando ali, o mal estava se propagando ali, crescendo ali, né? Já tinha se tornado uma tradição e Deus já estava, né? Deus já estava determinado consigo mesmo a tomar uma atitude, a interferir. Né? Deus estava determinado consigo mesmo, né, a mudar aquela situação, a afetar aquele mal, a destruir aquele mal. E isso deveria acontecer através do povo de Israel. Então aqui, né, não era só apenas o que aconteceu aqui, né, não era apenas um ato de incredulidade. O que estava em questão aqui não era só, o problema aqui não era só uma questão de incredulidade, só uma questão de não terem se sujeitado a uma questão só de desobediência, uma questão de terem desprezado a vontade de Deus. Né? Porque, na verdade, todos esses fatores aqui, todas essas ações aqui por parte do povo de Israel, né, se tornaram muito graves a partir do momento, você está entendendo? Que eles estavam deixando de lutar contra aquele mal. Ou seja, a partir do momento que você deixa de lutar contra o mal, né, você está contribuindo com ele. Sabia disso? Eu sempre falo uma coisa. Tem coisas que enquanto a gente não
enquanto a gente aceitar, enquanto a gente, enfim, permitir, aquilo, enfim, sempre continuará nos prejudicando. Tem coisas que enquanto nós aceitarmos, elas nunca mudarão. Enquanto a gente tolerar, enquanto a gente não protestar, enquanto a gente não agir, elas nunca serão diferentes. Elas nunca mudarão. Eu sempre disse isso. Tem coisas que, se a gente aceitar, se a gente, enfim, não interferir, elas sempre estarão daquela mesma forma. Então, a partir do momento que eles deixaram de lutar contra aquele mal, aleluias, eles estavam, enfim, basicamente contribuindo com aquele mal, porque Deus tinha dado a condição, tinha dado a ordem, Deus tinha dado o mandamento, a missão, a tarefa deles agirem. E eles deixando de agir, o mal, enfim, continuaria, ocorrendo da mesma forma. Então, por isso que Deus se revoltou contra eles. Ou seja, eles permitiram, eles compactuaram com o mal. Eles aceitaram o mal. Na verdade, eles estavam ali, contribuindo com o mal. Então, por isso que Deus, Deus entendeu dessa forma. Deus viu dessa forma, dessa maneira. E por isso que Deus os considerou indignos de alcançar, a benevolência, de alcançarem essa bênção. Então a gente pode entender que o seguinte é verdade. Um mal terrível, que precisava ser combatido. Um mal muito forte, que precisava sofrer uma interferência. Um mal que precisava, ser impactado, precisava ser afetado. Só que a partir do momento que eles deixam de agir, eles, enfim, Deus considerou que eles também estavam fazendo parte daquele mal. Deus os responsabilizou por causa daquele mal. Ah, Senhor, mas nós somos do povo de Israel. Nós somos do teu povo, Nós vivemos de outra maneira. Nós vivemos, em outro lugar. Nós vivemos distantes daquele mal. Nós não compactuamos com aquele mal. Nós não participamos daquele mal. Nós não contribuímos com aquele mal. Nós não temos culpa daquele mal. Não está em nossas mãos. Nós não somos os responsáveis por aquilo. Nós não somos os causadores daquele mal. Aquele mal não está surgindo a partir de nós, mas a partir do momento que eles tinham a missão, de tomar uma atitude, eles tinham uma missão de combater aquele mal, de desfazer aquele mal, de destruir aquele mal. A partir do momento que eles desacataram essa ordenança, que eles desobedeceram essa ordenança, que eles não se sujeitaram a esse propósito de Deus, que eles deixaram de agir, eles também se tornaram culpados. Porque esse era o propósito de Deus. Deus tirou eles do Egito para isso, para conceder a terra prometida, mas eles precisavam pelejar para alcançar a terra. E se eles tivessem seguido as orientações do Senhor, eles tinham logrado êxito, eles tinham prosperado. Eles tinham desfrutado dessa bênção. E o homem, muitas vezes, a gente pode entender também nesse texto aqui o seguinte: o homem, muitas vezes, ele perece. O homem, muitas vezes, ele sofre, O homem, muitas vezes, ele não alcança a vitória, por causa disso. Por desobediência. Pode ver que eles pereceram. Muitas vezes as pessoas padecem. Muitas vezes as pessoas sofrem consequências. Muitas vezes as pessoas não prosperam. Muitas vezes as pessoas não alcançam, não conquistam uma vida melhor.
por não obedecerem a Deus, por desobedecerem ao Senhor, né? Por não fazerem a sua vontade. É isso que aconteceu. Eles deixaram de obedecer à vontade do Senhor e pereceram, né? Eles não lutaram conforme a ordenança do Senhor. Então, queridos, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quero que vocês entendam aqui o seguinte. Depois eles reconheceram, né? Depois eles reconheceram que eles tinham errado. Depois eles reconheceram, né, que eles tinham feito o que era mal diante do Senhor. A própria palavra fala, né? A própria palavra fala, né, que, enfim, depois eles quiseram lutar, né? Depois eles reconheceram, né? Depois eles entenderam, né, que eles precisavam, né? Que eles precisavam ter se sujeitado à vontade do Senhor. Eles reconheceram o tamanho da negligência que eles cometeram, né? Só que quando isso aconteceu, né, se a gente observar aqui na palavra, quando eles caíram em si, né, quando eles caíram em si e que eles quiseram depois, né, fazer aquilo que o Senhor tinha determinado antes, no princípio, Deus não aceitou. Né? Depois, quando eles se determinaram, não, agora a gente agora está com outra consciência, agora a gente reconhece, né? Nós reconhecemos agora que nós erramos. Agora, literalmente, agora que a ficha caiu. Né? Aquela hora a gente não. Naquela hora faltou fé. Naquela hora, né, faltou confiança. Naquela hora, enfim, nós não nos julgamos preparados, nós não nos julgamos capazes. Naquela hora nós duvidamos. Né? Naquela hora não. Ali não, é só que é o seguinte, Deus não aceitou, sabe por quê? Deus não aceitou porque a partir do momento que eles deixaram de obedecer, quando eles receberam a ordenança, no momento que eles receberam a ordenança, a partir do momento que eles deixaram de obedecer, né, quando eles deixaram de obedecer naquele momento específico, né, quando eles deixaram de obedecer à vontade do Senhor, naquele exato momento que Deus tinha determinado, né, a princípio, eles, enfim, desagradaram muito ao Senhor, porque eles deixaram de obedecer, mas o mal continuou. Eles deixaram de, enfim, eles deixaram de fazer o bem, mas a partir do momento que eles deixaram de fazer o bem, né, o mal se fortaleceu cada vez mais e o mal permaneceu. O mal se fortaleceu e o mal prevaleceu. Então, queridos, a gente pode... Aleluia. A gente pode entender aqui o seguinte. Mas aí você está entendendo? Deus não perdoou. Deus não perdoou. Por quê? Por que Deus não perdoou? Amados, por causa disso aqui, ó. Porque eles não creram. E eles tinham testemunhado. Ó, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, o Senhor vosso Deus é que estará diante de vós, e Ele lutará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos, no Egito. Ou seja, eles viram, eles conheciam Deus. Não tem desculpa, eles conheciam o Senhor, né? E aqui a palavra fala, como também no deserto, onde vocês viram que o Senhor vosso Deus, nele nos conduziu, do mesmo modo que um homem conduz seu filho por todo aquele caminho, o qual andastes,
até chegastes a este lugar. Mas nem mesmo assim vocês creram. Ou seja, as pessoas conheciam. Eles conheciam Deus. Eles provaram o poder de Deus. Eles sabiam a benevolência do Senhor. Eles sabiam a benevolência do Senhor. Inclusive, gente, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para falar para vocês aqui, pelo amor de Deus, gente. Me ajuda a denunciar isso aqui. Aqui do lado aqui, da minha casa aqui, tá uma situação difícil. É um algazarra danada ali, você tá entendendo? Pessoas usando droga ali, vendendo droga ali, você tá entendendo? Tem um travesti ali chamado Lacraia, que chamam ele de Lacraia, né? Um travestizinho ali, dos mais escroto, você tá entendendo? Que fica com uma gritaria danada ali, enche ali de aglomeração ali, um monte de homossexual, um monte de travesti, fica ali fazendo bagunça ali. Às vezes eu tô pregando aqui, é uma bagunça, você tá entendendo? Tem um tal também de canjiquinha ali também que fica passando droga ali direto. Você tá entendendo? Toda hora a gente na porta aí chamando aí, passando maconha ali, passando pó, passando pedra. Você tá entendendo? Então vocês podem até me ajudar a denunciar isso aqui. Uma aglomeração ali de homossexual ali, uma algazarra danada. Você tá entendendo? Tráfico de droga ali, do lado aqui da minha casa aqui. Minha casa não, na casa aqui onde eu tô aqui, né? Aqui em Alegre, vocês possam estar me ajudando aí, gente, denunciar isso aí. Mas aí, como eu estou dizendo, uma coisa que não tem desculpa. Não tem desculpa aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá essa terra. Ou seja, me desprezaram. Desprezaram quando não eram para desprezar. Desprezaram quando não podiam desprezar. Deixaram de acreditar quando não eram para deixar de acreditar. Ou seja, deixaram de crer numa situação, você está entendendo, que não tinha como duvidar. Deus tinha se manifestado para com eles, né? Deus tinha realizado coisas tremendas diante deles, né? Eles conheciam Deus, né? Eles sabiam quem Deus era, eles provaram desse poder, né? E de repente, perante aquele mal, né, eles tiveram todas essas atitudes. Ou seja, o que estava em questão ali não era apenas, como eu falei, não era apenas o simples ato, o simples gesto de deixar de crer. Né? Eles poderiam deixar de crer, eles poderiam duvidar. Se eles não tivessem visto, se eles já não tivessem a prova. Como é que você vai duvidar de uma coisa que você conhece? Né? Se você conhece uma pessoa como certo, você está entendendo? Você conhece alguém como certo. Você conhece alguém como sendo uma pessoa íntegra. Você conhece alguém como sendo uma pessoa reta. Uma pessoa honesta. E de repente estão atribuindo coisas negativas a essa pessoa, estão dizendo que é o contrário, estão dizendo que a pessoa é ruim. Ou seja, você conhece. Né? E alguém chega e diz, olha, aquela pessoa ali não presta, aquela pessoa ali está fazendo coisa errada. Aquela pessoa ali fez coisa errada. Né? Olha, aquela pessoa fez coisa errada. Olha, aquela pessoa está agindo, enfim, está agindo de uma maneira ruim, fazendo coisas ruins, né? Mas você conhece, você sabe que não é aquilo. Ou seja, você não tem o direito de duvidar. Você não tem o direito de deixar de acreditar. Você conhece. Você está entendendo? Você conhece muito bem a situação. E outra coisa, não era só uma questão aqui de deixar de acreditar.
Eles poderiam deixar de acreditar se eles não tivessem a prova. Se eles não tivessem a prova concreta, se eles não tivessem visto todas as coisas, se eles não conhecessem, né? Aí você pode falar. Né? É a mesma coisa quando alguém compra um produto, né? Compra um produto que já conhece, né? Ou seja, ele compra uma coisa que ele já está acostumado a comprar, que ele já conhece a qualidade, né? Que ele já utilizou muito, uma coisa que ele já, enfim, já comprovou a eficácia, né? Aí de repente ele chega e fala assim, eu não gosto disso aqui não. Eu não gosto disso aqui, não sei o que, né? Eu me arrependi de ter comprado e não sei o que, eu não quero mais isso aqui. Isso aqui não é bom, mas você sabe, você conhece, né? Mesmo que alguém chegar para você e falar que é outra coisa, não tem como, você conhece, você está entendendo? Né? Então, eles não tinham, né? Eles não tinham razão, eles não tinham justificativa para deixar de crer. E não era também apenas uma questão de desprezar. Você pode desprezar alguém, você pode rejeitar alguém, você pode não confiar em alguém, você pode deixar de ajudar alguém, você pode desamparar alguém, né? Contanto que o seu ato, né, não gere uma calamidade na vida dela. Contanto que esse seu desamparo, contanto que essa sua atitude não gere, você está entendendo, uma coisa ruim naquela vida. Né? Não afete aquela vida. Não prejudique aquela vida. Você está entendendo? Então, é o que acontece, né? É o que a gente pode encontrar aqui naquela situação. Não era apenas não era apenas uma questão de... Não era apenas uma questão de crer ou não crer. Não era apenas uma questão de obedecer uma ordem ou não obedecer. Não era apenas uma questão de rejeitar, desamparar. Não era só uma questão disso. Entenderam, irmãos? Não era só uma questão de... apenas uma questão de desobediência, né? Uma questão de incredulidade. Eles estavam contribuindo com o mal.